Já vinha sendo contestada, desde Renan e até antes dele, embora não de maneira tão enfática, a informação de que Jesus nascera em Belém. O historiador francês abre o capítulo 2 de seu livro com a seguinte observação: Jesus nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galiléia, desconhecida até então. Toda a sua vida foi designado pelo nome de Nazareno, e só por um esforço que não se compreende é que se poderia, segundo a lenda, dá-lo como nascido em Belém. Renan tem por hábito afirmativas radicais que às vezes até corrige ou adoça mais adiante. Como se vê em Guinebert, não é tão indiscutível a informação de que Jesus tenha nascido em Nazaré, embora esteja este autor convicto de que o local tenha sido a Galiléia e não Belém, que fica na Judéia, a poucos quilômetros de Jerusalém. O termo nazareno atribuído a Jesus foi considerado de início como indicação de que ele provinha de Nazaré, mas pelas suas conotações semânticas, que Guinebert e Brown expõem com minúcias e erudição. O certo é que significou aproximadamente o enviado de Deus, o santo de Deus. A opinião dominante entre os estudiosos modernos é de que o nascimento em Belém, atribuído pelos evangelhos de Mateus e Lucas, ou seja, pelos textos que conhecemos hoje sob esses nomes, resulta de um arranjo posterior, com o objetivo de mostrar que Jesus era realmente o Messias, que uma passagem do profeta Miqueias previa que nasceria em Belém como descendente de Davi. É também essa a opinião de Loisy. Considero inaceitável que o texto de Miqueias se refira a Jesus, o que, aliás, encontra apoio em Browne. Uma leitura descompromissada do profeta, que viveu cerca de 7 séculos antes do Cristo, revela que ele escreve sobre um futuro líder político-militar nas linhas da tradição judaica e não sobre um pregador de natureza essencialmente religiosa e pacífica, como o foi Jesus. A figura que ele pressente a mover-se além dos véus do futuro é de um dominador em Israel, um guerreiro, condutor de guerreiros, como se vê no mesmo capítulo 5, que anuncia, no primeiro versículo, o nascimento em Belém do libertador do povo judeu. Assim, que a tua mão se eleve contra os teus adversários e que todos os teus inimigos sejam aniquilados. Segue-se um inventário das terríveis aflições previstas para os inimigos: aniquilação de cidades e fortalezas, de sortilégios e adivinhos, de estátuas e estelas. E para terminar, com ira e furor formarei vingança das nações. Com ira e furor tomarei vingança das nações que não ouviram. Não concebo como se possa entrever aí a figura de Jesus, ainda mais que o texto começa com a profecia da dispersão após a destruição e consequente abandono do Templo de Jerusalém, o que somente se daria no ano 70 da nossa era, depois, portanto, de Jesus. As palavras são estas: O Senhor saiu do seu santo templo, porque eis que Javé sai do seu lugar santo. Acresce que a menção feita a Belém, naquele tempo chamava-se Efrata, não parece ser especificamente a cidade, do ponto de vista histórico e geográfico, e sim como símbolo da casa de Davi, numa conhecida figura de sintaxe. Vejamos. Mas tu, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será dominador em Israel. Um membro da casa de Orleans, por exemplo, não teria hoje de nascer necessariamente na cidade de Orleans, e sim nascer no clã dos Orleans. A ideia de que Jesus seria mesmo aquele belicoso Messias anunciado levou a lamentáveis violências ao texto primitivo. Tornou-se necessário imaginar uma fórmula que, pelo menos para aqueles tempos, fosse aceitável para fazer Jesus nascer em Belém. A fórmula do censo, contudo, não foi das mais felizes. Houve realmente um censo promovido por Quirino aí por volta do ano 6 a.C., mas, como o próprio Lucas também diz que Jesus nasceu no tempo de Herodes, fica o censo de Quirino, se é isto mesmo que o redator tinha em mente, antecipado de cerca de 10 anos. Por outro lado, como assinala Renan, e com ele concordam Guinebert e outros autores, a jornada da família de Jesus a Belém nada tem de histórica.
sendo difícil admitir-se que seus pais se vissem obrigados, por uma operação puramente cadastral e de negócios da fazenda, a irem inscrever-se no local onde há 1000 anos tinham saído, donde há 1000 anos tinham saído seus antepassados. Guinebert, por sua vez, lembra que a movimentação de famílias inteiras em toda a extensão do Império Romano é algo que ultrapassa os limites da imaginação. Que utilidade teria um censo desses, no qual as pessoas são interrogadas num único dia, é de notar-se, não nos locais onde viviam e tinham seus negócios e bens, mas em remotas regiões onde viveram seus ancestrais séculos antes? O mais provável é que muitos, especialmente entre as classes mais pobres e menos instruídas, até ignorassem e não tivessem como apurar quem eram e onde viveram seus antepassados, e nem condições para deslocarem-se até tais regiões de origem. Resta ainda um aspecto. Mesmo admitindo-se que José tenha sido obrigado a deslocar-se a tão grande distância para uma simples declaração censitária, não se compreende que tenha de levar consigo a esposa em adiantado estado de gestação pelos riscos e desconfortos que representava para ela e para a criança uma viagem penosa como aquela. E afinal de contas, depois de documentar o nascimento de Jesus em Belém, com o propósito de assegurar para ele a ascendência davídica, vemos que na formulação da doutrina do nascimento virginal, os mesmos textos comprometem irremediavelmente a tese de que Jesus tenha pertencido à pretendida dinastia, como se desejou demonstrar com as genealogias elaboradas com esse propósito.